Bom, em primeiro lugar, então, bom dia a todos e a todos, né? Acho que alguém aí já percebeu, né? Vivemos tempos, estão me ouvindo? Tempos terríveis, né? Alguns aí acho que acharam que eu ia dizer bom dia a todos, a todas e a todes, né? Já ouviram esta porcaria? Pois é, outro dia eu recebi uma notícia, acho que foi no começo do ano, né? Nós estamos em junho já. Na USP, os alunos chegaram no primeiro dia e tinha uma faixa, né, escrita Bem-vindes alunos. Bem-vindes alunos. Essa é a Universidade Brasileira atual. E mais recentemente, acho que teve uma formatura na Poli, na Faculdade de Engenharia, né, da USP. Paulinho fez Poli, não? Mackenzie, eu também sou Mackenzie. Também sou Mackenzie. E o canudo da formatura era Parabéns Formandes. Então esse é o futuro que nos aguarda, né? Como está escrito lá em 2 Timóteo 3, né? Nos últimos dias os tempos serão terríveis. E os últimos dias acho que já chegaram, né? Enfim, outro dia chegaram para mim e perguntaram se eu não era a favor da ideologia de gênero, né? Eu falei, não sou. Aí a pessoa regalou os olhos assim, eu falei, eu sou a favor da ideologia de Gênesis. Aí a pessoa, o que é isso, né? Eu falei, Deus criou homem e mulher ele criou. Não é de gênero, é de Gênesis. Mas, enfim, dito isto, queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui, né, mais uma vez. Tenho sido aí procurado, em especial pelo Robson, não sei se ele está aí. Mas, enfim, mas é uma responsabilidade muito grande para mim estar aqui, né, na minha igreja e conversando com os irmãos e sobre um assunto que exige muita responsabilidade. De certa forma, eu estou acostumado a falar para as pessoas, a falar em público, mas sobre assuntos que não exijam responsabilidade, também exigem, mas são assuntos que eu domino mais, né? Eu costumo brincar, se fosse para falar de tiro, porrada, facada e bomba, estaria tranquilo para mim, né? Falar de sangue, morte, destruição é fácil. Agora, falar para a sua igreja, para os seus irmãos, e sobre um assunto, né, de extrema relevância e responsabilidade, que é não só de Cristo, mas da sua vida, né, de certa forma, não é que é preocupante, mas eu vou dizer para vocês, eu estou nervoso, né, então vocês me ajudem. E é mais difícil ainda vir aqui depois de terem já estado aqui, né? O primeiro o Valdir, depois o Robson, não é isso? Semana passada o Roraima e agora eu. Então eu queria já consignar em ata, né, o meu protesto, o incidente, que eu me colocar em quarto lugar é ruim para mim, né? Porque aí vocês vão conseguir estabelecer uma fácil comparação entre todos e vão perceber que a aula deles é muito boa e a minha é uma porcaria. Mas, enfim, e é exatamente por isso, para que não seja tão porcaria assim, acho que nada melhor do que a gente começar orando, né? Então, eu vou fazer aqui a oração e depois nós entramos no nosso assunto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, em primeiro lugar, por este dia. Agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos nesta manhã enquanto igreja. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor, em especial, me dê sabedoria, a fim de que eu possa transmitir aos meus irmãos um pouco mais de conhecimento acerca do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Que enquanto eu esteja aqui falando, não seja eu, mas sim o Seu Divino Espírito Santo, Deus. Que o Senhor possa falar por intermédio de mim, apesar de mim e de todas as minhas imperfeições. E que nesses momentos, ó Deus, que o Senhor possa crescer neste lugar e que eu venha a diminuir.
É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bom, acho que já está aqui, né? Sempre fica essa luz acesa aqui, vocês conseguem ver? Ou apagam isso aqui, eu não sei. Enfim, todos já sabem aqui, estamos falando sobre a vida de Cristo, né? Já estamos na 4ª aula, portanto, hoje o assunto é no auge da popularidade de Jesus. Já vimos na primeira aula, em algumas eu não estava aqui, mas depois eu assisti, né? Começamos com o Valdir deu toda aquela introdução histórica, política também, e, vamos dizer, a palavra gatilho da primeira aula do Valdir, eu acho que é aquilo que está em Gálatas, né? Que Jesus Cristo chegou na plenitude do tempo. Tudo foi preparado por Deus para que Jesus Cristo viesse e estivesse no meio de nós, né? Tudo conspirou a favor, mas aqui, né, me entendam, esse conspirou a favor não tem nada a ver com coincidência, né? Muito pelo contrário. Como eu já disse, foi tudo preparado por Deus para que ele estivesse entre nós. Então o Valdir abordou lá o contexto histórico da Pax Romana, não é? Um tempo ali, de certa forma, onde a paz estava garantida. Valdir falou também da questão da língua, depois da dominação de toda aquela região ali, dos judeus, inclusive pelo Império Grego. A língua grega se espalhou e todos falavam em grego, então isso também facilitou até mesmo a propagação do Evangelho. O que mais que ele disse? Até sobre infraestrutura ele colocou, né? E isso facilitou depois as missões para que a palavra de Deus, o Evangelho, fosse levado adiante. Então, deu toda esta introdução. Falou também de profecias, todas as profecias se cumprindo naquele momento, todas elas direcionadas para a pessoa de Jesus. E eu me lembro que ele disse que somente Cristo poderia reunir em si mesmo todas aquelas profecias. Inclusive, e eu também, ele disse isso, né, que gosta muito de escatologia, e eu também. E até explicou para todos, né, sobre as 70 semanas de Daniel, as 69 semanas, e que tudo demonstrava que realmente Jesus Cristo era o Messias, o enviado por Deus. Desde lá da autorização para a construção, reconstrução de Jerusalém, até a morte de Jesus, daria exatamente 69 semanas, lembrando que cada semana representam 7 anos, não é isso? Depois das profecias, o que mais? Ele falou da genealogia de Jesus Cristo. Tanto acho que é Mateus, né, e Lucas que trazem toda a genealogia, saindo de Maria até Adão, e por outro lado de José até Abraão, para mostrar que Jesus realmente era metade homem, metade Deus, metade homem, a parte, né, de como rei, a descendência legal. Então, por isso, essa abordagem também feita pelo Valdir. E termina a primeira aula colocando que, apesar de metade homem, ele não tinha algo que todos nós temos, que é o quê? A nossa origem pecaminosa. Por isso, o nascimento virginal, né? Eu não sei se vocês já tinham se debruçado sobre isso, mas eu confesso que não. E foi nessa aula, né, com essas aulas, que eu refleti acerca disso, né? O porquê da natureza virginal, por que Jesus teria que vir com a veia. É meio óbvio, né? Mas o ignorante aqui nunca tinha pensado muito nisso, porque é exatamente por não ter a semente de Adão, óbvio, não tem o pecado da natureza humana. E exatamente por ser necessário que um santo morresse, óbvio que não poderia ter essa origem que nós temos pecaminosa, né? Somente o sangue de um justo, do justo, é que tem o poder para redimir os pecados de toda a humanidade. Terminada essa primeira aula, depois veio o Robson, né? O Robson, ele tem o dom da palavra, né? Acho que ele faz muita palestra, e ele começou estabelecendo um paralelo, não é isso? De quem que ele falou na segunda aula? Vamos ver se o pessoal lembra.
Exatamente. Então começou fazendo um paralelo com o nadador, né, norte-americano, o Phelps, para demonstrar o quê? Se o Phelps foi multicampeão olímpico, porque se preparou. E aí, ele fazendo a analogia e o paralelo, disse que esta vinda de Cristo também foi preparada. Aliás, o ministério, né, de Jesus Cristo contou com uma preparação e abordou 3 aspectos fundamentais. O primeiro, o batismo. Foi batizado como uma preparação, mas não no sentido de que precisava morrer, né, para nascer para uma vida nova, porque, óbvio, Cristo não tinha pecados, mas sim algo simbólico para se identificar com o povo e, principalmente, aquela demonstração de que os sacerdotes, eles sempre eram lavados e ungidos. Então, Cristo também, da mesma forma, foi lavado e ungido por João Batista. Segunda fase de preparação, a tentação no deserto. E aí ele chamou bastante atenção para que nós também façamos o que Cristo fez. Né? Toda vez que a gente tem algo a fazer, a gente sempre se esquece de, principalmente, jejuar e orar. E foi isso que Cristo fez. Passou 40 dias, né, jejum e oração, e é aí que foi tentado pelo diabo. E resistiu, obviamente, né? O diabo usando a própria Bíblia, a palavra de Deus, fora de contexto, e Jesus resiste se valendo do quê? Exatamente da Bíblia, mas no contexto correto. Aliás, eu tenho uma experiência um tanto quanto curiosa, né? Abrindo um parênteses aqui, storytelling, né? Aquela estratégia de manter a atenção da plateia, contar uma historinha. Essa história de falsos profetas, eu estou bem acostumado. Acho que todos sabem, né? Minha área de trabalho é o Tribunal do Júri, então quase que diariamente eu me deparo com advogados e defensores públicos que vão lá defender os homicidas. E a nossa batalha entre Ministério Público e Defesa é convencer os jurados, são 7, que vão decidir a causa. E vocês não têm noção de como a palavra de Deus, de como a Bíblia é utilizada por estes advogados criminalistas, por estes defensores públicos, no sentido de fazer com que as pessoas tenham clemência pelos bandidos, pelos assassinos. Muitas vezes para absolver mesmo, né? E outras vezes para diminuir a pena. Então, quantas e quantas vezes eu já não fui obrigado a ouvir, por exemplo, um advogado chegar para o júri e dizer: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Ou, não julgueis para não serem julgados. Qual é a finalidade aí dos falsos profetas, né? Lobos travestidos de ovelha? É pegar a palavra de Deus totalmente fora de um contexto para fazer com que um assassino seja ou perdoado ou tenha uma reprimenda aquém do que precisa. Aí sobra para quem? Sobra para o Rodrigão lá, né? Dar seus pulos, dar suas piruetas e fazer mais ou menos, né, sem querer, óbvio, me comparar a Cristo, mas contextualizar direito essas passagens, porque o que eles querem é explorar o viés do jurado, que muitas vezes é cristão. 80% da população brasileira é cristã. E os advogados e os defensores sabem disso. Então, eles meio que dão aquela instigada para que o bom cristão seria aquele que perdoa sempre, ok, né? Mas perdão é uma coisa, consequência do pecado é outra completamente distinta. Então, só para vocês terem uma ideia de que isso está muito presente, às vezes pode parecer que é só apostila, às vezes pode parecer que é só a história de Cristo. Não, se vocês pararem para analisar, podem ver quantas e quantas pessoas se valem da palavra de Deus de uma forma distorcida para promover não o bem, mas sim o mal, né? Eu tenho que chegar lá, só para dar um exemplo, e dizer para o advogado: doutor, desculpa, mas eu vejo que Vossa Excelência é uma pessoa que tem um pouco de preguiça. O senhor só leu Mateus 7:1, né? Não julgueis para não serem julgados. Que tal o senhor ler pelo menos até o verso 5?
o senhor vai ver que ali o que Deus, né, e o que Cristo veda não é todo e qualquer julgamento, mas sim o julgamento hipócrita. Primeiro, tire a viga de madeira que está encobrindo o seu olho, para depois você ir tirar o cisco que está encobrindo o olho do seu irmão. Ou seja, você não pode ter o mesmo pecado que ele, você não pode ser hipócrita, mas se você não tiver, tira e depois vai lá repreender também o seu irmão. Enfim, o Robson seguiu dizendo que depois do batismo, depois da tentação no deserto, Cristo escolheu ali, escolheu não, né? A escolha ainda vai ser mais para frente, mas começa a reunir os seus primeiros discípulos. E aí vai para Caná, não é isso? Na Galileia, e lá faz o seu primeiro milagre, transformando água em vinho na festa de casamento. E ali o Robson coloca que Jesus, então, em primeiro lugar, ele se relaciona com pessoas diferentes, mas unidas em Cristo Jesus. São os primeiros discípulos. E faz o primeiro milagre não em público. Essa não era a intenção dele, mas sim para quem estava próximo, a fim de que aqueles próximos crescem nele. Não é isso? Adiantando aqui, eu estou recapitulando para a gente contextualizar. Depois deste primeiro milagre, acho que já veio o Roraima, não é isso? E aí o Roraima, na aula passada, falou um pouco sobre os primeiros meses do ministério de Cristo, não é isso? E aí já na Judéia, os primeiros 8 meses. E o enfoque dado pelo Roraima, não Roraima, né, que ele já nos advertiu, o foco dado pelo Roraima foi basicamente 3 passagens, não é? A dos vendilhões do templo, depois a conversa de Cristo com Nicodemos e depois a conversa com a samaritana. Não é? Vocês querem outra historinha? Que agora eu lembrei do vendilhões do templo. Será que dá tempo? A Alessandra sempre acha que não vai dar tempo. Você fica contando muita história, você tem que ir logo. Mas, enfim, essa é boa também. A dos vendilhões do templo é o seguinte. Também me deparo demais com essa história nos meus julgamentos. Os advogados querem diminuir a pena dos assassinos, e aí eles têm uma figura lá em direito penal que chama homicídio privilegiado, né? Quando o cidadão está violentamente emocionado, foi injustamente provocado pela vítima, vai lá e mata, a lei considera que, porque ele foi primeiramente provocado e ficou fora de si, vamos dizer assim, perdeu a cabeça, ele merece uma diminuiçãozinha de pena, né? Então, muitas vezes os advogados pedem isso, né? Ele perdeu a cabeça, vamos, né? Entendam isso, dá uma redução da pena para o cidadão. E aí vem a pérola, né? Até Jesus Cristo perdeu a cabeça. Por isso que eu falo, né? Tem muita coisa, os falsos profetas são difíceis. Vocês precisavam ir lá ver, o negócio ferve. Eu viro outra pessoa. Eu estou meio rouco aqui desde quarta-feira. Teve um na quarta que eu dei uns gritinhos. E aí eles dizem essa passagem, né, dos vendilhões do templo. Pô, até Jesus perdeu a cabeça, pegou lá tipo um chicote, expulsou todo mundo, derrubou mesa, cadeira, né? Então, por que o coitadinho do réu aqui e tal também não poderia perder a cabeça? Aí volta lá o Rodrigão, tem que tentar contextualizar de novo, dizer que perdeu a cabeça, rapaz, né? Primeira coisa, eu já falo, limpa essa sua boca, doutor, antes de querer comparar Jesus Cristo com o seu cliente assassino aqui, o seu assassino de estimação. Jesus não perdeu a cabeça, ele não tocou em ninguém, né? Não feriu ninguém, não matou ninguém, muito pelo contrário, a ira dele ali era uma ira santa, não era nem em benefício próprio, né? Era por conta dos valores do seu Pai, de Deus. Aliás, como que Jesus perdeu a cabeça se quando ele foi preso, cuspido, xingado, humilhado, o que ele fez? Nada. Ele se entregou, ele se esvaziou. Portanto, doutor, eu vejo que o senhor não conhece o processo, o senhor não conhece a lei e o senhor não conhece a Bíblia. E aí, né, volta. Vai lá, estou precisando de uma torcida organizada. Bom, mas em resumo, os vendilhões do templo,
A conversa com Nicodemos e a conversa com a samaritana. O que o Roraima quis colocar nesta terceira aula dele? Que Jesus Cristo ele se adaptava às pessoas com quem ele dialogava, não é isso? Ele adaptava a linguagem, mas, obviamente, sem tergiversar com a verdade, com a palavra de Deus, né? Mas ele se adaptava ao receptor, ele se adaptava à cultura daquela pessoa para falar o que tinha que falar. Segunda coisa, ele instigava as pessoas a desenvolver um raciocínio junto com ele, né? Jesus Cristo tinha um discurso lógico e racional para desenvolver a inteligência. A fé precisa ser uma fé inteligente. Eu me lembro que ele falou, não é só sentimento, não é isso? Não é só emoção, não, é uma fé inteligente. E terceiro, Jesus estimulava e instigava as pessoas a desenvolverem a fé. Tanto que a samaritana, assim que conversou com ele, já saiu, né? Eu lembro até que a Hortência fez um comentário na aula, né? Já saiu propagando. E Nicodemos, ali na passagem, a gente não fica sabendo, mas mais para frente a gente vai perceber que ele também se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Então, em resumo aí, resumi as 3 aulas anteriores, claro que mal e porcamente, mas basicamente foi isso que aconteceu nas aulas anteriores. Hoje nós temos, então, no auge da popularidade. A gente vai sair do primeiro ano, aliás, esse quadro aqui, eu não sei se dá para ver, acho que o Robson já mostrou isso nas outras aulas. O primeiro ano é aquele período que a gente chama de obscuridade, mas não é perfeitamente e correto a gente dizer obscuridade, mas não há uma popularidade tão grande como a gente vai ver no segundo ano do ministério de Jesus Cristo. Então, o Robson falou ali dos eventos iniciais, preparatórios, os primeiros ministérios ainda na Judéia, e aí a minha parte é esta, né? O auge da popularidade quando Jesus Cristo atinge no segundo ano. Isso já na Galileia. Ele sai da Judéia, vai para a Galileia, e alguém sabe por que Jesus saiu da Judéia para ir para a Galileia? Porque já estava dando confusão, não é isso? Os mestres da lei, os fariseus, já não estavam gostando muito. Chegou a notícia para eles que Jesus estaria batizando muitas pessoas, né? Na verdade eram os seus discípulos, mas Jesus está batizando muitas pessoas, e Jesus, vendo isso, ainda não era a hora dele, ainda não tinha terminado o que ele tinha que fazer, então ele sai da Judéia e se dirige para a Galileia. E é por isso que no caminho da Judéia para a Galileia, ele passa por Samaria, né? E ali conversa com a samaritana. Então, esse é a minha parte, né? Onde ele começa a atingir popularidade já na Galileia, e quando ele chega lá, ele chega muito popular. E por que Jesus se tornou popular? Por que ele ganhou tanta popularidade neste segundo ano de ministério? Alguém arrisca alguma resposta? Tem um microfone aqui que me deram. Você está com a Bíblia aí, amor? Fica aí que você vai usar a bagaça. Vê se está funcionando. Fala alto. Tá? Não, põe para cima. Não, já pus. Então não está. Bom, ninguém arrisca? Primeira coisa, reavivamento profético. O que é isso? Se a gente se recordar, esse era um período que Deus estava em silêncio por 400 anos, não é isso? É o período que a gente chama período intertestamentário, né? Do final lá do Antigo Testamento para o Novo Testamento. 400 anos em silêncio. Como é que vocês acham que o povo judeu estava nesta época? Não teve mais profetas durante 400 anos, e os judeus ali, certamente, ávidos por algo relacionado a isso tudo. Aí, de repente, aparece quem? Aparece Jesus, um pouco antes, né? João Batista, mas anunciando a chegada de Cristo.
pessoas que começam a falar sobre as coisas de Deus. Então, obviamente, o povo naquela ânsia de ouvir de Deus, ouvir algo profético, estavam ansiosos por isso. Portanto, certamente, esse é um dos motivos que Jesus se tornou popular, porque todos esperavam por este momento. Segunda coisa, expectativa messiânica. Está intrinsecamente, intimamente relacionada com o primeiro aspecto que eu coloquei. Da mesma forma, nesses 400 anos de silêncio, vamos dizer assim, o que o povo esperava? Em especial, e aí acho que o Valdir que falou, né, que o povo judeu estava meio que dividido em 4 grupos, né, os fariseus, saduceus, zelotes, etc. E tinha esta parte do povo judeu que esperava efetivamente o libertador, que era o pessoal mais radical, né, que queria o mais nacionalista, que queria se livrar do jugo dos impérios que dominavam Israel. Então, eram aqueles que, eu lembro até que a expressão que o Valdir utilizou foi, esperava alguém que viesse com os 2 pés no peito, né, de Roma, para libertar o povo de Israel desse domínio. Então, esperavam um Messias nesse sentido, né? Óbvio que era uma visão e um anseio um tanto quanto deturpado, mas isso também certamente contribuiu para a popularidade de Jesus Cristo. Mais um aspecto, controvérsia com os judeus. O que isso significa? Significa o seguinte, acabei de falar, né? Jesus, de certa forma, começou ali a já criar uma animosidade, né? Os fariseus ficaram, os mestres da lei, criaram uma animosidade com Jesus, e por isso que ele teve que sair da Judéia e ir para a Galileia. Quando ele chega na Galileia, esta controvérsia, vamos dizer, com os mestres da lei, de certa forma contribui também para a sua popularidade, porque o povo em geral, o povão, como é que eles eram vistos pelos fariseus, pelos escribas, pelos mestres da lei? Eles eram meio que ignorados por eles, né? Então, esses mestres da lei era meio que uma elite assim que não estava ligando muito para ralé, entre aspas, vamos dizer, né, para o povão. E como o povo vê Jesus e os mestres da lei se indispondo com Cristo, o povo pensa, pô, esse daí é dos nossos, né? Se os mestres da lei lá, que não ligam para a gente, também não estão gostando muito de Jesus, é porque ele deve ser dos nossos. Então, isso contribui também, de certa forma, para que o povo, em geral, se identificasse com Cristo. Aqui, talvez, um dos fatores principais para o atingimento da popularidade. Claro que esperavam por um Messias, claro que era 400 anos de silêncio, claro que se identificaram com ele porque estava ali tendo uma certa controvérsia, mas Jesus passa a fazer muitos milagres. E aí eu pedi, você tem aí, amor? Marcos 6, 33 a 44, podem ir abrindo, por favor. Marcos 4, 1 e 2 e Lucas 5, 17 a 19. Seria bom esse microfone funcionar, mas eu passo o meu. Alô? Não, né? Está desligado, né? Foi? Foi? Não. Estão ouvindo? Não. Tem como aumentar aqui, Álvaro? Eu falo baixo. O dela? 36, 33. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Até o 44 ou 34? Você leu 2? Li 2. Tá bom, pode ficar aí. O que eu quero chamar a atenção aqui, estava mais para frente, mas o que eu quero chamar a atenção aqui é, nesse trecho do Evangelho, o que é destacado? Que Jesus ali vai alimentar 5.000 homens, né? Somando mulheres, crianças, vindos de várias cidades.
evidentemente, isso foi algo que chocou, algo que contribuiu grandemente para o desenvolvimento dessa popularidade. Tem Marcos 4, 1, 2. Aqui vamos ter a noção de quão popular Jesus estava. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Aqui o que eu quero chamar a atenção é essa parte que era tanta gente a comprimi-lo ali à beira do mar, que ele teve que entrar num barco, né, de tanta gente que tinha próximo a si. Então aqui eu estou chamando a atenção realmente para a natureza do milagre, né, 5.000 pessoas alimentadas. Depois isso, óbvio, contribui para uma grande popularidade, tanto que ele é forçado, vamos dizer assim, a entrar num barco de tanta gente que tinha perto dele, comprimindo ele na beira do mar. E mais uma passagem que mostra também a quantidade de pessoas que tentavam se aproximar de Jesus, Lucas 5, 17 a 19. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, precedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão em frente de Jesus. A ideia aqui também é mostrar para todo mundo que era tanta gente, que o paralítico precisou ser o quê? De certa forma, né, içado para que chegasse até Cristo. Então, para ter uma noção de quantas pessoas, de como Jesus estava popular naquele segundo ano do seu ministério. Outro fator que certamente contribui para a popularidade de Jesus. Vamos lá, já vimos 4. Chegou? Compaixão e graça. O que isso significa? Jesus era diferente, não é? E isso chamou a atenção das pessoas. Claro que todos esses outros aspectos contribuíram, mas Jesus era aquele que acolhia, tratava e ensinava, não é? Prestem atenção para esses 3 fatores: acolhimento, tratamento e ensino. E quando eu fui preparar essa aula, né, o enfoque dado aqui é justamente este, de compaixão e de graça. É bem verdade que as outras coisas contribuíram, mas Jesus dava aquilo que os outros líderes não davam naquela época. Acabei de falar, né? Os líderes, os mestres da lei, eles não davam este cuidado para as pessoas, para o povo. E é exatamente também por isso que o povo se identificou com Jesus Cristo. Portanto, ele era diferente, ele tinha algo diferente. E este algo diferente foi um fator decisivo para quê? Para a permanência dessas pessoas como seguidores de Cristo. E por que é dado o enfoque na permanência? Eu até escrevi aqui em caixa alta, né? Fator decisivo para a permanência em letras maiúsculas. Porque a gente vai verificar, estudando a própria Bíblia, que vai chegar um período que os milagres de Cristo, que, claro, contribuíram também para a sua popularidade, mas os milagres de Cristo vão ficando mais escassos, não é? E Jesus passa, ao acolher as pessoas, ao tratar as pessoas, a ensinar as pessoas, muitas vezes ele passa a ser o quê? Firme, duro nas suas palavras, não é?
e isso faz com que as pessoas algumas delas comecem a abandoná-lo. Portanto, os milagres trouxeram muita popularidade, e aqueles outros fatores também trouxeram. Mas o que fez com que muitas pessoas permanecessem com Cristo foi a sua compaixão e a sua graça, o acolhimento, o tratamento e o ensino. Muitas pessoas que o seguiam, depois que passaram a ouvir essas mensagens, depois que perceberam que já não havia tantos milagres mais, começaram a deixar Cristo, ou seja, não permaneceram com Ele, mas aqueles mais fiéis ficaram junto dele. Atos 1,15 vai demonstrar um pouco isso, que não só os 12 escolhidos ficaram com ele, mas também uma centena de pessoas. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Eu queria chamar a atenção só para esse aspecto, né? 120 pessoas. Fator decisivo. Isso aqui é o que eu já falei, né? As multidões passaram a se dispersar quando os milagres diminuíram e quando as palavras de Cristo ficaram mais duras. Mas a sua compaixão e sua graça fez com que alguns, consideravelmente, permanecessem com ele. Eu coloquei uma outra observação aqui, John Piper, acho que muitos já devem ter lido algo do John Piper. Ele tem um livro que ele diz exatamente o seguinte, e eu acho muito interessante isso. Ele fala que Jesus se valia e se valeu muitas vezes de palavras duras para falar sobre realidades severas. E aí o John Piper diz, e isto é amor, o resto é bajulação. Ou seja, Jesus veio para acolher, tratar, mas veio também para ensinar. E muito do ensino de Jesus tinha palavras duras, verdades. Nós não podemos tergiversar com a verdade. Nós não podemos tergiversar com o Evangelho. Não é? Por isso se valia de palavras duras para falar de realidades severas. E isso é o quê? É ser rude? É ser grosseiro? Não, muito pelo contrário. É ser verdadeiro, isto é, amar o próximo. Muitas vezes é necessário alertar e confrontar aquele que está tendo uma vida em desacordo com os ensinamentos de Deus. Isso é amor, o resto é bajulação. Nós não viemos nesse mundo para bajular e para tergiversar. Moderação, eu costumo dizer, moderação na defesa da verdade é um serviço prestado à mentira. E Jesus, então, faz isso e aqueles que só queriam milagres, que só queriam o atendimento de necessidades especiais, estes vão se dispersando. Mas aqueles que permanecem são efetivamente aqueles que estão dispostos a segui-lo em tudo. Eu sei que já tocou, vamos caminhar aqui para o final, acelerar, a Alessandra tem razão, eu fico contando historinha do meu trabalho e depois não dá para terminar, né? Mas reflexões sobre a igreja, sobre isso que a gente viu até agora, né? Essas características que tornaram Jesus popular. Vamos fazer uma análise em relação a nós individualmente e também enquanto igreja. O que pode levar a nossa igreja a ser ouvida, respeitada e procurada? E aqui eu vou deixar os outros aspectos, porque não vai dar tempo, mas vamos ficar só entre milagres e compaixão e graça. Nós vimos que os milagres contribuíram muito para a popularidade, mas quando começaram a diminuir e quando Jesus começou a ensinar e a ser duro muitas vezes, as pessoas foram embora. Então, assim, as pessoas, a gente nota que estão atrás do quê? De milagres, de prosperidade, não é? E quando a gente começa a ser firme na palavra de Deus, firme no Evangelho, é fato que muitos podem sair, fugir, se desinteressar. Então vira a igreja uma porta giratória, né? Entra bastante, você promete bastante, mas aí quando você começa a ser mais duro, a pessoa vai embora. É uma porta giratória.
O que pode levar, então, a igreja efetivamente ser respeitada e procurada? Algumas proclamam milagres e prosperidade. E a gente liga a televisão de madrugada, tem vários canais de TV, né, que a gente vê o quê? Um monte de promessa. Né? Compra aqui o negocinho do Gideão, sei lá do que você vai ter prosperidade, vai ter isso, vai ter aquilo. Como é que estão essas igrejas? Lotadas. As pessoas querem isso, não é? Evidentemente, elas estão em busca disso também. Então, se você prometer isso, milagres, prosperidade, certamente você vai ter bastante gente consigo. Outras firmam o verdadeiro evangelho, que é a nossa intenção aqui na IECA. Podemos não ter a igreja sempre lotada, explodindo. Claro que a gente quer mais membros, a ideia é esta, não é? Até por força aí da nossa nova sede. Então, aí em 5 anos, né, que o Giovanni disse, a gente dobrar o número de membros. Claro que nós queremos mais gente, mas é muito melhor qualidade do que quantidade. E são estas igrejas que firmam o verdadeiro evangelho que conseguem com que as pessoas permaneçam conosco, assim como aqueles muitos também permaneceram com Cristo. Podem não ser milhões, mas nós temos que ter o foco na permanência da pessoa, e não que ela venha e vá embora de acordo com promessas ou de acordo com prosperidade. Portanto, o foco nosso, individualmente, e o foco da igreja como um todo, é acolher, tratar, ensinar, sem relativizar o evangelho, sempre firmado na palavra, porque é assim que nós vamos garantir o quê? A nossa integridade e não popularidade. Mais importante é ser íntegro do que ser popular. Isso também eu falo nos meus plenários, tá? Para a gente encerrar e ir para o café. Eu chego para o... Aliás, essa semana mesmo, eu estava lá discursando e a mãe do réu estava na plateia. A mãe do réu, uma senhora. O réu já tinha uma certa idade. E eu falando, né, que tinha que condenar o réu, isso e aquilo. O réu só deu 18 facadas na mulher dele, né, matou, evidentemente, na frente dos 3 filhos, um de 12, um de 9 e um de 4 anos. E os policiais chegaram no plenário e disseram que, quando chegaram lá, os 3 filhos estavam abraçados com a mãe, todos sujos de sangue, e um deles contou para o policial que ele pedia para o pai não matar a mãe. E o pai, acho que não ouviu, né? Deu 18 facadas na mulher, e a mãe do réu ali, não gostando do que eu estava dizendo. Tudo bem, natural, mãe é mãe, né? Mas eu não vou deixar de dizer. E eu sei que numa hora que eu falei algo ali que ela não gostou, ela meio que suspirou, né? Tipo, ai, o que ele está falando? Né? Eu sei que eu já virei e falei assim, olha, pode sussurrar à vontade. Eu não estou preocupado aqui em agradar quem quer que esteja na plateia, muito menos os parentes e a mãe do réu. O meu compromisso é com a verdade, é com a justiça. Eu não vim neste mundo, e eu usei essa palavra, eu não vim neste mundo para ser popular, mas sim para ser fiel. Fiel a Deus, fiel a Cristo, fiel à prova do processo, fiel à sociedade de Guarulhos. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa, né? Então, assim, foco. E com isso eu garanti o quê? A minha integridade, a integridade do meu discurso. E é o que a gente precisa também, enquanto igreja, fazer. Sermos íntegros, com paixão e graça, acolher, tratar, ensinar, ainda que a palavra seja dura, para que as pessoas permaneçam. Pode não ser milhões, mas que permaneçam e que não entram e saiam apenas interessados em promessas, em milagres, em prosperidades. Portanto, o foco da nossa igreja, e é por isso que a gente falou disso, de popularidade, para a gente chegar aqui. Vamos garantir mais do que tudo a integridade do que a popularidade. Nós vamos ter bastante seguidores sendo íntegros também. E isso é o mais importante. Tá bom, pessoal? Desculpa aí, eu sei que eu me estendi. A gente volta na segunda parte com a questão dos milagres em si, para a gente entender qual era o objetivo de Deus, de Cristo, em fazer tantos milagres. Até daqui a pouco. Então, de domingo a gente sai da igreja, domingo o almoço é por minha conta, né?
Hoje não vai ser. Eu fico lá me queimando, as mãos tudo preta de carvão, queimo o dedo, e eles ficam jogando joguinho da Bíblia, quiz da Bíblia. A Alessandra e os dois. Por isso que elas sabem tudo. Aliás, perguntas, dúvidas, observações, todas dirigidas à minha mulher, tá? Porque eu não vou saber responder nenhuma, mas ela sabe, porque ela joga quiz com o Vitor e com a Bruna todo domingo. E a mesma coisa, perguntar para mim ou para ela, porque nós dois somos uma só carne, né? Então, dá na mesma. Gente, vamos lá. Milagres, né? Já falamos que contribuiu para a popularidade de Cristo, mas também já finalizamos a parte anterior, dizendo que a compaixão e a graça contribuiu para a popularidade, vamos dizer, efetiva, que é a permanência das pessoas, e esse é o nosso foco. Não prometer milagres, não prometer prosperidade, mas sim acolher, tratar e ensinar. Mas óbvio que os milagres foram importantes e possuíram, né, um propósito que a gente precisa estudar. Mas antes de falar do propósito dos milagres, vamos fazer uma pergunta. Quantos milagres fez Jesus? Alguém tem alguma noção, né? A Bíblia diz todos os milagres de Cristo. Será que conta todos os milagres, né? Certamente não. Foram vários, não estão todos dispostos na Bíblia. Aliás, no Evangelho de João, João só narra 7, não é? De tantos que foram eles. Então, ele só narrou 7. Se puder abrir aí, está com o microfone, amor? João 20, 31 e depois 21, 25, só para a gente ter noção de quantos milagres Jesus fez. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. 25. 20, 31. E 21, 25. Isso. O 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro. Isso, 30. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E 21, 25. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Exato. São esses. Eu errei aqui, era 30 e era 20, 30 e 21, 25. Então é isso mesmo. São tantos os sinais que Jesus fez diante dos seus discípulos que precisaríamos de uma biblioteca do tamanho do mundo para que eles fossem transcritos e registrados. No Evangelho de Marcos, e aqui, óbvio, eu não vou pedir para ler, porque são muitos capítulos, de 1 a 8, Marcos também dá esse destaque, né, que foram vários e muitos os milagres feitos por Jesus. Foram tantos e tantos que se tornaram marca, né? Se você tiver aí, Atos 2, 22, vai deixar isso muito bem claro. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Aqui o destaque é para esse final, né? Aqui a minha versão está milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Ou seja, todos sabiam, né? A gente pode colocar que era algo de domínio público, era um fato notório. Muitos e muitos milagres, e todos sabiam disso. Agora sim, né, já que sabemos que foram vários e que não estão todos enumerados na Bíblia, quais as razões desses milagres? Antes, algumas perguntinhas. Jesus curou todos os doentes, né? Ele fez milagres ali, curou vários doentes, mas a pergunta é, ele curou todos?
Já respondi, né? Não curou todos os doentes. Ele libertou todos os endemoniados. Ele exorcizou todos os espíritos malignos que se apossaram de algumas pessoas? Também não. Ele ressuscitou todos os mortos? Acho que essa aqui é a mais clara, né? Ele ressuscitou todas as pessoas que estavam mortas? Também, evidentemente, não. Então, diante dessas afirmações, né, não curou todos os doentes, não libertou todos os endemoniados, não ressuscitou todos os mortos. Então, qual era efetivamente o objetivo de Cristo em realizar todos esses milagres? Pois é, acabou a aula agora. Brincadeira. Exatamente, né? Esse é um dos objetivos. A gente vai ver esse e vai ver outros, não é? Era atender às necessidades específicas das pessoas? Era se tornar efetivamente popular? Era isso que Jesus almejava? Evidentemente não. E olha que foram vários e vários milagres, né? Aqui vocês só vão ver um hieroglifo, está bem ruim, mas depois, se alguém quiser, eu posso passar. Aqui está mais ou menos os 34 milagres, vamos dizer, que a gente já sabe que não são todos, mas os 34 que estão narrados aqui nos evangelhos, numa ordem cronológica. Sei que não dá para ver, mas começa lá com a transformação da água em vinho e vai até a segunda pesca miraculosa. É muito milagre, né? Não todos, mas é muito. E na segunda tela, eu reproduzo aqui esses mesmos 34, mas classificados ali por sua qualidade, por sua natureza. Então, na coluna lá da esquerda, as curas, né, dos doentes, no meio, os exorcismos, e aqui, na direita, os milagres sobre a natureza. A água transformada em vinho, primeira pesca miraculosa, a tempestade acalmada, dentre outros. Mas, assim como já foi respondido uma das razões, na verdade, esta minha pergunta, uma pista desses motivos, do porquê desses milagres, já foi dada, inclusive, creio eu, na segunda aula, dada pelo Robson. Ele abordou, de certa forma, isso, quando ele tratou com a igreja sobre o primeiro milagre. E essa pista está também em João 2,11. Eu peço para a Alessandra ler, por favor. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Pode ler só o final, de novo? Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Exato. Portanto, o que a gente pode já perceber? Que o propósito dos milagres de Cristo não era atender uma necessidade especial daquela determinada pessoa. Claro que ele se compadecia daquela pessoa, né, o cego, o paralítico, o leproso, enfim. Mas a finalidade primordial não era atender uma necessidade especial, não era atrair multidões, portanto, não era angariar popularidade. E também é fato que tudo isso aconteceu, né? Ele atendia uma necessidade especial, ele atraía, de certa forma, multidões, mas, como já falamos aqui, o propósito principal não era este. Quais eram os propósitos? O primeiro já foi respondido. Afirmar a sua divindade diante dos discípulos e também do povo de Israel. João 3:2 e depois Marcos 4:41. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus,
pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Notem que aqui, né, é a conversa de Cristo com Nicodemos. E na minha versão aqui, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Nicodemos concluiu com precisão. O propósito de Jesus foi atingido, ao menos neste caso específico. Marcos 4:41. Ali, os discípulos falando acerca de Cristo, e isso depois de já terem constatado e depois de já terem vivenciado e presenciado outros milagres. Mas ainda assim, eles se manifestam dessa forma. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois é, mesmo depois de presenciarem alguns milagres, ficaram apavorados. Por que será que eles ficaram apavorados, já que já sabiam, inclusive já tinham visto outros milagres? E uma das conclusões que eu tirei, inclusive da nossa apostila aqui, dos expositores, é que Jesus fazia os milagres de uma forma extremamente natural. Né? Ele não precisava usar palavras mágicas, ele não precisava de rituais misteriosos, era absolutamente natural. E isso era algo inédito para todo mundo. Então, quem poderia fazer tantos milagres e de uma maneira tão natural assim? E aí eu me peguei, em especial, quando Jesus acalma a tempestade, né? E acho que é exatamente aí que eles perguntam, quem é este, né, que consegue até acalmar o mar, acalmar a natureza? Então, Jesus não precisava fazer nada, né? Levantava a mão assim, não precisava nem falar qualquer coisa. Dominava tudo com grande naturalidade, e só quem fosse divino, só quem tivesse efetivamente uma divindade é que poderia fazer isso. E a intenção dele era exatamente esta: demonstrar para todos que ele era Deus. Segunda razão, afirmar sua messianidade diante de Israel. Ele era o Messias prometido. E aqui é a passagem de Lucas 4, 16 a 21, quando Jesus, né, está na sinagoga, não é isso? E aí ele cita Isaías 61, 1 e 2, e atribui esta passagem de Isaías a ele mesmo. Se puder ler então, amor, Lucas 4, 16 a 21. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Se os seus advogados descobrirem esse versículo aqui, está perdido. Me enviou para proclamar liberdade aos presos. E eu vou ter que contextualizar a coisa, né? Aí eu vou virar para ele e falar, falso profeta. Desculpa. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Perceba então que ele atribui esta passagem, né, de Isaías a ele mesmo. Para quê? Para afirmar exatamente a sua messianidade diante de Israel. E ao fazer esses milagres de uma forma natural, né, ele então comprova a sua divindade e também demonstra a sua
messianidade. Mais uma razão, um propósito, e aqui, claro, todos os outros são importantes, mas aqui, mais ainda, propósito de referendar o seu ensino e a sua pregação. A mensagem de Jesus era o principal, e o milagre era secundário. Acho que a gente pode colocar dessa forma. Ele buscava e realizava o milagre para referendar o ensino, para referendar a mensagem. Por isso, eu coloquei aqui a passagem de Lucas 5, 17 a 26, que é a passagem onde ele cura, né, o paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa, para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Eu acho essa passagem, e tem a outra também do cego, né? As duas são, de certa forma, até engraçadas, né? O Robson acho que disse isso na aula dele, né? Jesus era fantástico, né? Era não, né? E imagina um cego chegar, aqui do paralítico eu já vou falar, né? Mas imagina um cego chegar para Jesus e Jesus pergunta, né? O que você quer? Parece óbvio, né? Eu quero enxergar, né? Acho que o cego ia dizer o quê? Eu quero um cão-guia? Não, né? Eu quero enxergar. E por que será que Jesus falou aquilo naquela passagem? Talvez porque ele queira que nós venhamos exatamente a fazer isso, né? A pedir, a criar um relacionamento com Ele. Pedir e dar-se-vos-á, né? E dar-se-vos-á, não é isso? Então, certamente, a exigência, o desejo de Cristo, nessa passagem específica, certamente também é esse, né? De criar um relacionamento, uma dependência. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe dos nossos desejos. Então, muitas vezes a gente se pega perguntando, né, para que eu vou orar, para que eu vou pedir se Deus sabe? Ele não é onisciente? Mas Deus quer, né? Então a gente vai lá e pede. Então, acho que essa passagem do cego tem a ver com isso. Aqui do paralítico também é mais ou menos no mesmo sentido. Quando trouxeram o paralítico para Cristo, óbvio, o que o paralítico queria, o que essas pessoas que levaram o paralítico até Jesus esperavam? Que ele imediatamente o curasse. E aí ele vem e diz algo que, a princípio, completamente fora de contexto, né? Traz o paralítico lá e Jesus diz: seus pecados estão perdoados. Qual é a finalidade dentro disso que nós estamos vendo aqui, em especial, referendar o seu ensino e a sua pregação? Claro que sem excluir, afirmar a divindade, a messianidade, mas vamos ter aqui o foco nesse terceiro item. Ele diz isso, causa esse desconforto nos mestres da lei,
que começam a conjecturar que absurdo, só Deus pode fazer isso. De duas uma, ou ele está blasfemando, ou ele se acha Deus. E aí, para Jesus referendar exatamente a sua palavra, a sua mensagem, o seu ensino, que neste caso era, eu sou Deus, eu sou o enviado por Deus e que vai morrer por todos e por todos os pecados. Então ele diz, você está perdoado, causa essa indignação. E na sequência, ele pergunta, o que é mais fácil? Eu dizer que a pessoa está perdoada ou eu fazer a pessoa andar? Claro que o mais fácil é só dizer, está perdoado. E aí ele vai e faz o mais difícil, que é, vou fazer o paralítico voltar a andar. Ao fazer o paralítico voltar a andar, ao fazer o mais difícil, ele referenda aquilo que ele havia acabado de falar em primeiro lugar. Seus pecados estão perdoados. Se eu posso fazer um paralítico andar, que é o mais difícil, eu posso perdoar os pecados. Eu afirmo a minha condição de Deus, de divino, de messiânico, e eu referendo a minha pregação, que eu sou o enviado de Deus. Eu não só curo pessoas, tenho poder para isso, mas o principal é referendar, exatamente porque eu consigo fazer isso, porque eu sou divino, porque eu sou o enviado, eu tenho poder, sim, de perdoar pecados. Então ele referenda o seu ensino e a sua pregação nessa passagem do paralítico. Uma outra passagem também interessante, eu botei aqui só Marcos, acho que eu estou na frente, Marcos 1, 40, mas na verdade é Marcos 1, 40 a 45. E aqui não é do cego, não é do paralítico, aqui é do leproso. Pode ler, amor? Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência. Olhe, não conte isso a ninguém. Vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha a ele gente de todas as partes. Rapidinho aqui, mais uns 5, 10 minutos, por favor. Quantos leprosos foram curados que vocês se lembram e que está descrito na Bíblia? Vamos lá. Miriam, irmã de Moisés, por intervenção direta de Deus, correto? Quem? O general sírio? Exato. Então, Miriam, irmã de Moisés, e Naamã, o general sírio na época de Eliseu, não é isso? Lembram de mais algum caso? Os 10 leprosos. Oi? Mas percebam, quem tinha poder para fazer isso? E nessa época, por isso que Jesus manda o leproso curado ir lá, sair da Galileia, lembre-se que nós estamos na Galileia, ele ir para Jerusalém, ou seja, para a Judéia, para o sacerdote verificar, porque de acordo com a lei da época, somente o sacerdote tinha esse poder, vamos dizer, de verificar efetivamente se o leproso tinha sido curado. Mas percebam que a cura de leprosos nas Escrituras está relacionada diretamente ao poder de Deus. E Jesus, diante do leproso, primeiro, ele toca no leproso,
demonstrando a sua compaixão e sua graça. Ele cura esse leproso e manda o leproso se apresentar ao sacerdote, o ex-leproso agora, né, que já estava curado. Qual é o testemunho aqui que Jesus está passando? Qual era a sua finalidade? Qual era o seu objetivo? Que esse leproso curado fosse até o sacerdote para que ele verificasse efetivamente que ele estava curado. Ou seja, ele pretendia demonstrar mais uma vez, em especial para os mestres da lei, que ele sim era Deus. Os outros casos, e obviamente que o sacerdote sabia, de pessoas curadas pela lepra por intervenção direta de Deus. E aquele homem que estava ali havia acabado de curar um leproso. Quem era este homem, senão o próprio Deus? Então, ele faz mais um milagre, determina que o ex-leproso vá até Jerusalém, mostre para o sacerdote, para referendar a mensagem e referendar aquilo que ele já havia afirmado. Então, percebam que os milagres de Jesus, para concluir que já tocou o sinal, tem por objetivo, então, chamar a atenção para a sua pessoa e para a sua mensagem, para afirmar a sua divindade, a sua messianidade e para referendar a sua mensagem. O objetivo e a razão, portanto, dos milagres não era atender desejos pessoais, tanto que não curou todos os doentes, tanto que não ressuscitou todos os mortos, não é? Tanto que não expulsou todos os demônios de todas as pessoas endemoniadas. Então, não é atender desejos pessoais, muito menos necessidades específicas, e menos ainda atingir popularidade. Porque quando foi necessário, aquilo que nós vimos na primeira parte, quando Jesus precisou se valer de palavras duras para demonstrar realidades severas, ele assim o fez. Então, o objetivo nunca foram esses, mas sim chamar a atenção para a divindade, messianidade e referendar a mensagem. Em resumo, o objetivo sempre foi atestar a sua presença, o seu poder, né, e chamar a atenção para o Evangelho. E hoje em dia muitos devem se perguntar, e esses milagres que vira e mexe aí costumam dizer que acontece, são verdadeiros? São fraudes? Eu até brinquei na primeira parte, né, se a gente ligar a televisão de madrugada em alguns canais, não precisa nem ser de madrugada, durante o dia também, não é? A gente vê lá, até esqueci o nome da igreja, até melhor que eu não lembre para depois não virem atrás de mim. Mas, enfim, as pessoas entram na igreja, né, e depois lá do missionário, já devem ter se tocado de quem estou falando, né? E o missionário tal, depois de um tempo, ele junta um grupinho ali, manda lá, sei lá, acho que os obreiros, né, e pergunta, você entrou aqui como? Eu entrei aqui com uma dor nas costas, uma dor de cabeça, não sei o quê, e agora que eu ouvi 5, 10, 15, 1 hora de pregação, já estou bom, já estou dando até pulinho, né? Cuidado, e aqui a mensagem final é essa, né? Pode ainda existir milagres, Deus pode fazer alguns milagres por intermédio de pessoas. Se esses milagres forem para atestar a presença de Deus, se esses milagres forem para atestar o poder de Deus, e se esses tais milagres forem para chamar a atenção do Evangelho, pode ser que a gente esteja diante de milagres reais. Mas se nós estivermos, como a gente está acostumado a ver, né, pseudos milagres, só para angariar popularidade, só para angariar bastante gente da igreja, dentro da igreja, como eu creio que são esses que a gente vê na televisão, a pessoa está assistindo a televisão e acha que realmente aquela pessoa foi agraciada, recebeu um milagre, onde que ela vai? Ela vai naquela igreja. Qual é o objetivo? É angariar
pessoas para dentro da igreja. Muito provavelmente angariar mais pessoas, inclusive, para ofertarem mais, dizimarem mais, e objetivando, então, com essa pseudo-propagação de milagres, angariar até recursos financeiros. Então a mensagem é: cuidado, milagres ainda podem ocorrer? Podem, mas desde que sejam para atestar a presença, o poder de Deus e chamar a atenção para o seu evangelho. Mas quando houver por detrás uma nítida intenção, um nítido propósito, que é só para angariar popularidade, certamente estaremos diante de uma fraude. Gente, era isso que tínhamos para hoje. Agradeço aí a atenção de todos. Vamos terminar com uma oração, que o sinal já tocou. Semana que vem, acho que caminhamos para o último período de Jesus, para o seu último ano, escolha dos 12 apóstolos, enfim, e outros acontecimentos marcantes da vida de Cristo. Por hora, era isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento. Agradeço a Deus pela vida de cada um daqueles que está aqui, que esteve aqui, que ouviu atentamente aquilo que nós tínhamos para transmitir, Senhor. Que nós possamos apreender, não só aprender, mas apreender aquilo que foi dito aqui hoje e que possamos colocar em prática nas nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos dê também um resto de domingo agradável em família e que o Senhor possa nos trazer de novo logo mais à noite para cultuar o Teu nome e para louvar a Ti e a Teu Filho, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.